Olá pessoal do quinto ano, tudo bem? Nós hoje vamos falar do nosso último assunto de ciência que se chama ciclo hidrológico. Você sabe o que é isso? Vejam bem, vamos lá. A água existente na Terra se movimenta nos ambientes de modo cíclico e envolve as mudanças de estado físico da água. A esse movimento damos o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico. O esquema a seguir apresenta de forma simplificada o ciclo da água no ambiente. Vamos ler as instruções para a gente entender como é que faz o ciclo da água. Vamos lá. Nós estamos na página 96. Parte da água existente na superfície terrestre evapora. Essa evaporação ocorre principalmente com o auxílio do vento e do calor fornecido pelo Sol. Segundo, o vapor de água sobe para as camadas mais altas da atmosfera terrestre. Ao atingir as camadas de ar com menor temperatura, o vapor de água se condensa e se transformam em pequenas gotas de água. Essas gotas se unem e podem formar as nuvens. Há casos em que essas gotículas de água se solidificam, formando gelo. Nessa página 96, nós temos o primeiro quesito. Qual é o nome da mudança de estado físico que ocorre nas situações 1 e 2? Vaporização, sublimação, condensação e solidificação, vaporização e solidificação. Vamos para a página 97. Desculpe. Terceiro. Em determinadas condições, a água presente nas nuvens retorna à superfície terrestre em forma de precipitação, ou seja, em forma de chuva. Se houver a solidificação de gotas de água nas nuvens, pode ocorrer a precipitação na forma de granizo ou neve. Granizo, precipitação de água no estado sólido. Neve, precipitação de água em forma de cristais de gelo, geralmente agrupados em flocos. Primeiro, segundo, terceiro. Vamos lá. Quarto. Tem quinto aqui, mas é quarto. Ah, não, quarto está aqui embaixo. Ao atingir a superfície terrestre, a água das chuvas pode recarregar fontes de água superficiais, como o oceano, mares, rios e lagos. Além disso, parte dessa água penetra no solo, podendo abastecer fontes de água subterrânea. E no quinto, com o auxílio do vento e do calor fornecido pelo Sol, parte da água da superfície terrestre evapora novamente e o ciclo se repete. Veja bem, os ventos levam a água que enchem as nuvens que caem na terra em forma de chuva. Se ela estiver líquida, se ela estiver sólida, pode cair em forma de granizo ou flocos de gelo ou neve. Não é isso? Os seres vivos também participam do ciclo hidrológico. As plantas, por exemplo, absorvem água do solo pelas raízes. Parte dessa água é liberada no ambiente por meio da respiração e da transpiração. Já os animais obtêm água do ambiente pela ingestão de água e de alimentos. Parte dessa água retorna ao ambiente por meio da respiração, da transpiração, da urina e das fezes dos animais. Certo? Vejam bem, vocês entenderam tudo o que é um ciclo hidrológico. Nós falamos da página 96 e da página 97. Vamos para a página 98, na prática. Como podemos perceber a ocorrência de evaporação no ambiente? Parte da água presente na superfície terrestre evapora com o auxílio do vento e do calor fornecido pelo Sol. Para investigar esse fenômeno, realize as atividades a seguir. Copo plástico descartável, água, relógio, prato de vidro e fita adesiva.
Despeje o conteúdo de um copo de água no prato de vidro. Coloque o prato com água em um local que receba a incidência direta de luz solar. Cole um pedaço de fita adesiva acima da borda da água para manter o nível. Deixe o prato exposto diretamente à luz solar por cerca de 40 minutos. E depois retorne ao local e observe o nível de água. Utilize o relógio para marcar esse intervalo de tempo. Letra B. Com base na atividade acima, complete o texto a seguir com as palavras adequadas entre parênteses. Após 40 minutos, o nível de água no prato está maior ou menor do que o nível de atividade, do que no início da atividade. Isso ocorreu porque parte da água evaporou ou condensou, ou seja, passou do estado gasoso líquido para o estado físico gasoso ou líquido. É você quem vai responder. Na página 99, sobre o ciclo hidrológico, responda as questões a seguir. Letra A. Identifique na imagem cada um dos processos apresentados no quadro. Para isso, escreva a palavra adequada nas letras indicadas. Transpiração, filtração, evaporação, precipitação e condensação. Letra B. O ciclo hidrológico acima apresenta duas mudanças de estado físico da água. Que mudanças são essas? Você vai responder. Segundo, ligue cada frase a seguir à parte que substitui o ciclo corretamente. Evaporação, solidificação e condensação. Nas camadas de ar mais fria da atmosfera terrestre, o vapor de água sofre e se transforma em gotas de água. Se o ar estiver muito frio, pode ocorrer das gotas de água que precipitam na forma de neve ou granizo. Quando o sol aquece a superfície terrestre, a água sofre. Vou dar uma paradinha, vou tomar uma água e depois nós continuamos. Beijo. Vamos lá, continuando, página 100, investigar e compartilhar. O que acontece com a água de um copo que permanece algumas horas em um local que recebe luz solar diretamente? Para sabermos disso, precisamos de materiais: vasilha transparente, copo de vidro pequeno, copo com água, corante alimentício, filme de PVC, elástico, pequena borracha. Adicione algumas gotas do corante alimentício no copo com água. Coloque o copo de vidro pequeno no centro da vasilha transparente. Despeje a água com corante dentro da vasilha transparente ao redor do copo de vidro. Cubra a abertura da vasilha com o filme de PVC sem tocá-lo muito. Prenda-o à vasilha com um elástico. Olha aqui, peça a um adulto que manuseie o copo de vidro. Copo de vidro pequeno, água de corante, elástico e filme de PVC. Na página 101, continuando, coloque a pequena rocha sobre o centro do filme de PVC para que se forme uma curvatura para baixo. Coloque a vasilha em um local que receba luz solar diretamente. Deixe o recipiente neste local por aproximadamente 3 horas. Após 3 horas, remova o filme de PVC e observe e anote o resultado no caderno. As perguntas são: o que aconteceu com a água da vasilha? Qual era o aspecto da água encontrada no interior do copo de vidro? Por quais mudanças de estado físico a água passou durante essa atividade? Escreva com suas palavras como ocorreu a mudança de estado físico da água que você citou na questão 3. Por que é preciso utilizar o filme de PVC para vedar a vasilha plástica? O que você concluiu com a realização desta atividade? Veja só, depois que você fizer tudo isso, e valerá pontos. Agora nós vamos para a página 102, a importância do ciclo hidrológico. O ciclo da água é fundamental para a vida na Terra. Sua ocorrência influencia a agricultura, os seres vivos, o clima e a geração de energia elétrica, por exemplo. Além disso, o ciclo hidrológico é responsável pela manutenção da água que bebemos.
A água das chuvas que infiltra no solo é absorvida pelas raízes das plantas e distribuída pelo caule para as demais partes do vegetal. Vocês sabiam disso? Em determinadas partes das plantas, principalmente nas folhas, uma quantidade dessa água é utilizada para realizar a fotossíntese, que é essencial à maioria das plantas. Quando há escassez de chuva, ou seja, períodos de seca, a sobrevivência e a reprodução das plantas podem ficar comprometidas, o que prejudica algumas atividades como a agricultura. Certo? A água da chuva que penetra no solo para se acumular e formar fontes de água subterrâneas, essas águas, por sua vez, podem aflorar. Aflorar é vir à superfície emergir, certo? Aflorar na superfície terrestre, formando nascente ou aumentando os níveis dos rios e dos lagos. A água também ajuda a regular a temperatura do planeta Terra. Como isso é possível? A água tem a propriedade de armazenar calor. Assim, sua presença na atmosfera terrestre ajuda a tornar as temperaturas mais amenas. Sem a água no estado líquido, a temperatura da Terra seria muito variável, o que tornaria o planeta inadequado à vida. Na página 103, o ciclo da água também está relacionado ao equilíbrio do ecossistemas. A disponibilidade de água influencia na vegetação e na fauna de um local. Assim, quando as chuvas são insuficientes, pode ocorrer uma modificação na paisagem do ecossistema. Essa modificação altera as condições da atmosfera terrestre e do solo. Por exemplo, o que prejudica a sobrevivência dos seres vivos. Em muitos locais, a vegetação fica parcialmente seca nos períodos de estiagem, aumentando os riscos de incêndio. Os incêndios podem destruir o habitat de diversos animais e eliminar fontes de alimentos. Como você estudou, a água também é utilizada na geração de energia elétrica. Essas usinas dependem da água dos rios, que são recarregados pela água das chuvas e pelas nascentes para gerar energia elétrica. Além disso, a água utilizada nessas usinas é armazenada em reservatórios. Quando há períodos de seca, os reservatórios de água tendem a diminuir. Essa situação prejudica a geração de energia elétrica. Na página 103, onde eu estou, tem a usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, no período de estiagem em Lajeado, estado do Tocantins. O ciclo hidrológico também interfere na disponibilidade de água à população. Quando ocorre redução na quantidade de chuva, por exemplo, pode haver prejuízo na distribuição de água. Dessa forma, é possível perceber que o ciclo da água, além de estar intimamente relacionado às atividades humanas, é de fundamental importância para a manutenção da vida no planeta. Preste atenção, a gente está vivendo um momento bem difícil, né? Bem difícil mesmo, porque nós estamos com pouca água. Na página 104, nós temos uma atividade. Em períodos chuvosos, muitas vezes ocorrem alagamentos em grandes cidades. Entre as causas deste problema, podemos citar o excesso de pavimentação e o descaso inadequado de resíduos. Letra A. Marque um X nos possíveis destinos da água da chuva que atinge a superfície terrestre. Escoar por tubulações de sistema de escoamento, evaporar e voltar para a atmosfera, escoar sobre o solo, recarregando rios e lagos, infiltrar no solo. Letra B. Qual é a etapa do ciclo hidrológico mais prejudicado com a pavimentação nas cidades? A formação de chuva, a evaporação de água que atinge a superfície terrestre, a filtração da água no solo, a recarga de rios e lagos. Letra C. De que forma o descarte inadequado de resíduos pode estar relacionado à ocorrência de alagamentos na cidade? Na página 105, leia as manchetes a seguir. Estiagem compromete
Produção de bananas em Santa Catarina. Estiagem causa prejuízo em lavouras e preocupa agricultores de Divinópolis. Letra A do segundo da página 105. Nos locais citados nas manchetes, um dos fenômenos relacionados ao ciclo hidrológico não está ocorrendo. Que fenômeno é esse? Evaporação da água, condensação da água, precipitação na forma de chuva. Letra B. Explique com suas palavras como o ciclo hidrológico afeta o cultivo de plantas e a criação de animais. Terceiro, o granizo é formado quando ventos fortes transportam gotículas de água para a camada mais elevada das nuvens, que estão a baixas temperaturas. Ao atingir essas camadas, a água pode se solidificar, formando o granizo. Letra A. Pinte o ícone que representa o gelo no estado físico do granizo: gasoso, sólido e líquido. Letra B. Onde ocorre a formação de granizo? Sublinhe sua resposta no texto. Letra C. Qual foi o prejuízo causado pelo granizo na residência apresentada na foto? Vocês vão responder tudo isso, certo? E eu depois vou querer ver todas essas tarefas de vocês. Ok? Daqui a pouco eu volto. Vou só tomar uma água. Vai lá. Continuando, vamos lá. Manutenção do ciclo hidrológico. Como você estudou, as plantas e os corpos de água são importantes fontes de vapor de água no ciclo hidrológico. Assim, conservar esses componentes do ambiente também é uma forma de manter o ciclo hidrológico. Um dos fatores que contribui para a manutenção dos rios é a vegetação próxima às suas margens. Essa vegetação protege os corpos d'água contra o assoreamento, por exemplo. O que é o assoreamento? O assoreamento é caracterizado pelo acúmulo de sedimento e de outros materiais nos rios. Uma das consequências desse acúmulo é a redução da profundidade dos rios. Em casos extremos, o assoreamento pode causar o desaparecimento de um curso de água. Além disso, o solo sem cobertura vegetal está mais sustentável, está mais suscetível a sofrer erosão. Como resultado, as partículas de solos são removidas e transportadas de um local para o outro com maior facilidade. Quando a erosão ocorre próxima aos rios, pode favorecer a decomposição, pode favorecer a deposição das partículas de solo nessas fontes de água. Assim, para proteger os rios, é essencial preservar a vegetação ao seu redor. Na foto abaixo, a vegetação ao redor do rio Muruá está conservada, o que auxilia na produção desse rio, que auxilia na proteção desse rio. Nós estamos na página 106, manutenção hidrológica. A manutenção da cobertura do solo também interfere na capacidade de ele absorver e armazenar água. Solos desprotegidos ficam mais expostos à luz solar, o que favorece a evaporação da água. Lembra que a gente já falou sobre o ciclo da evaporação da água? Além disso, a ausência de vegetação reduz a capacidade do solo de absorver e armazenar água. Já solos com cobertura vegetal têm maior capacidade de absorver e reter água. Essa água pode ser utilizada pelas plantas ou reabastecer fontes de água subterrâneas, por exemplo. Assim, o ressecamento do solo prejudica a disponibilidade de água aos seres vivos, bem como o reabastecimento de fontes de água, principalmente subterrânea. Além de auxiliar na proteção dos rios e na retenção de água no solo, as plantas liberam grande quantidade de vapor de água para a atmosfera terrestre, ou seja, são essenciais no ciclo hidrológico. Assim, é essencial manter a vegetação. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio da redução do desmatamento e das queimadas. Outra coisa que a gente já falou aqui
desmatamento e queimadas, que não podem ser feitos. Vale relembrar, que a conservação da cobertura vegetal não auxilia apenas a manutenção do ciclo hidrográfico, do ciclo hidrológico, dos corpos de água e do solo. As plantas interferem na composição do ar atmosférico. Além do vapor de água, ao realizar a fotossíntese, esses seres vivos removem gás carbônico da atmosfera terrestre e liberam gás oxigênio. Vamos para a página 108. Atividades. As ações humanas têm contribuído para problemas relacionados ao ciclo da água. Observe a tirinha abaixo. Pai, será que somos mesmo inteligentes? Tiramos a mata ciliar que protege os rios e nascentes e depois reclamamos que falta água. Não é? Uma boa pergunta. Podemos afirmar que a personagem Armandinho está fazendo uma crítica nas atitudes humanas. Se a gente joga o lixo dentro do rio, se joga móveis, se joga pneus, joga vaso sanitário, depois não tem água, fica reclamando. Mas não foi você mesmo, quando vem as enchentes e chega na casa das pessoas, as pessoas que moram próximo ao rio, mas não foi ela mesmo que botaram o lixo dentro dos rios? Elas têm que deixar o rio seguir o seu curso, não é isso? Podemos afirmar que a personagem Armandinho está fazendo uma crítica às atitudes humanas? Não, pois as atitudes humanas não são capazes de interferir na disponibilidade de água ao ser humano. Esse recurso natural está amplamente disponível no ambiente e, por isso, não é possível que ele falte à população. Sim, pois a personagem questiona a inteligência humana ao perguntar a seu pai se somos mesmo inteligentes. Isso porque a remoção da mata ciliar pelas atividades humanas interfere na disponibilidade de água. Letra B. De acordo com a tirinha, qual é a importância da mata ciliar? Letra C. Como a mata ciliar pode auxiliar na produção dos rios e nascentes? Se necessário, faça uma pesquisa. Converse com seus colegas, vamos dizer com seus parentes, sobre a relação entre a retirada da mata ciliar e a falta de água mencionada por Armandinho no último quadro. Na página 109, leia o trecho da reportagem a seguir. Como consequência do avanço da fronteira agrícola, o Cerrado já tem praticamente metade de sua área totalmente devastada. Os efeitos da ausência da vegetação nativa para proteger o solo já são percebidos, principalmente na diminuição da vazão dos rios e na escassez de água para abastecimento urbano. Desculpa. Segundo a coordenadora do programa Cerrados e Caatinga do Instituto Sociedade, População e Natureza, ISPN, o desmatamento acelerado está impactando tanto a frequência de chuvas, que vem diminuindo nos últimos 5 anos na região, quanto a capacidade do solo de absorver e armazenar a água no subsolo e devolvê-lo para os rios. A mudança no uso da terra tem alterado demais o ciclo da água e faz com que a gente tenha menos água nos rios, os rios muito assoreados e menos disponibilidade de chuva. Então, o ciclo da água está num pequeno colapso. De acordo com o texto, de que maneira o desmatamento está interferindo no ciclo hidrológico? Letra B. De que forma o desmatamento pode interferir no fornecimento de água para a população? Marque um X nas afirmativas corretas. A retirada da vegetação causa assoreamento dos rios. O solo desprotegido interfere no recarregamento de rios. A remoção de vegetação interfere na ocorrência de chuvas e, consequentemente, na vazão dos rios. Depois da página 109, chegamos na página 110. Terceiro quesito. Faça um esquema com textos e desenho que explique como o processo de construção das grandes cidades pode interferir no ciclo hidrológico.
Aqui nós terminamos o nosso último assunto, ele é extenso, por isso que eu fiz vários vídeos para vocês entenderem e li pausadamente cada questão, cada parte dessa atividade, para vocês entenderem. Espero que vocês tenham feito todas as tarefas. Se precisar de orientação, um apoio ou alguma pergunta, podem me chamar no Zap, ok? Beijo, beijo. Estou esperando para voltar com vocês.